Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, gostaria de novamente fazer um agradecimento e fazer dois pedidos aos senhores. O agradecimento é principalmente aos meus amigos aqui, entregadores do iFood, que vem buscar aqui, que a gente vende açaí, vem buscar aqui açaí para entregar às pessoas que fazem o pedido. E independente do time deles, eles estão se inscrevendo no meu canal CN-Flu, pela amizade que eu tenho com todos eles. E aos amigos também que se inscrevem sem ser além dos entregadores de açaí. São todos meus amigos. E a pessoa que se inscreveu lá de Santa Catarina também, que me deixou muito feliz por ser fora do Rio e está se inscrevendo no meu canal. Sinal que o canal está sendo visto por vários lugares além do Rio de Janeiro. Então, aí agora, depois de me sentir tão feliz assim, eu já estou com 297 inscritos, tá? Fazendo o canal com sacrifício, do jeito que eu faço, com os problemas que eu tenho, só pelas amizades também. E aí, transfiro essa amizade para todos vocês que estão assistindo o canal e peço que, como amigo, vocês se inscrevam no meu canal. Se inscrevam, dê o like e compartilhe o canal para que o iFood possa espalhar para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, para a gente ter muito mais gente inscrita no canal. Canal que não é meu, é nosso, né? De todos nós. Então, faça esse favor por mim, não é difícil, é só dar um like. E como o meu amigo Thiago Ferreira do Hora do Flu fala sempre, vocês são o nosso maior patrocinador master. Vocês se inscrevendo, dando like, compartilhando, a gente ganha cada vez mais, muito mais seguidores, muito mais inscritos no canal. E esse é o primeiro favor. O segundo, aí depende de vocês. Eu assisto o canal de muitos YouTube, eu vejo quantos Pix eles recebem, né? Então eu, apesar de eu não ser famoso, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Por favor, se puderem, façam um Pix para o canal para me ajudar a melhorar iluminação, aparelho, microfone, tudo isso, para tentar fazer o canal crescer. E quem puder me ensinar a mexer também melhor nisso, pode marcar comigo, vem aqui e me ensine. Desculpe. É só mandar mensagem e combinar comigo. O Pix, para vocês colaborarem com o canal, tem dois. Todos dois são do Banco PicPay. Um é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. 746-234-787-34. Obrigado a todos que puderem colaborar. Eu já tive a colaboração de um amigo, ele me fez um depósito aqui de R$20 e eu espero contar com todos vocês que estão assistindo ao meu vídeo. Agora vamos falar sobre Fluminense. Eu estava vendo como é que esse negócio do futebol é complicado, né? Que o presidente da CBF saiu do jeito que saiu, né? E agora, para ser eleito o segundo
um outro presidente para ficar no lugar dele é o Samir Chaude, que é da Federação de Roraima, né? Ele ia ser inscrito, ele ia tomar posse na Federação de Roraima, não vai chegar nem a tomar posse. Ele é desconhecido por todo mundo, ninguém conhece ele. Ele já teve, são 27 federações, né? Ele teve o apoio de 25. E o mínimo para poder se inscrever além das federações teria que ter 8 clubes. Ele teve apoio de 10 clubes. Isso aí é uma maneira errada, porque quase todos os clubes, né, são todos os clubes da Série A e da Série B, quase todo mundo foi contra a eleição dele. Mas as federações é que mandam no futebol brasileiro, infelizmente. Tinham que mudar essa maneira de fazer o futebol. Ou então, tinha que acabar com essas briguinhas de liga pra cá, liga pra lá, pra um ser mais poderoso que o outro. Isso aí você tem muito mais maneira de ser mais forte que o outro. Só a torcida já demonstra isso. E fazer uma união e criar uma liga forte. Ou então, já que tem 2 ligas, faz como estavam pensando, fazer uma liga acima das 2 ligas, para controlar e que seja representado por alguém que seja de agrado das 2 ligas, para fazer um campeonato administrado pelas ligas, pela liga, no caso, acima das 2 ligas, para poder fazer como é lá fora e para ser uma coisa mais justa. Esse negócio de as federações mandarem nisso, mandarem naquilo, não, tem que ser o importante de tudo isso são os clubes e os jogadores, não são as ligas, não são as federações, nem a confederação. Quem tem que mandar são os clubes unidos, né? Não se dividirem, tem que parar com esse troço. A briga no futebol tem que ser dentro de campo, briga no bom sentido. O time ganhar do outro, não sair no tapa, né, nem brigar. O campeão, mas tem que ter um campeonato, uma liga forte como é lá fora, que todo mundo ganha dinheiro. Não é possível que as federações ganhem muito dinheiro em cima dos clubes e os clubes não ganhem nada. E as federações, por exemplo, com esse dinheiro todo que ganha em cima dos clubes, era para tratar dos gramados, dos campos, tudo isso, para não haver necessidade de ter grama sintética, como muitos que estão virando SAF estão fazendo, para poder ter show. Não, tem que ser a grama natural mesmo. Mas as ligas teriam que se unir e ter uma liga acima de todos, comandada por uma pessoa que fosse de agrado das 2 ligas, né? Então aí teria que na hora de fazer isso, porque do jeito que está indo, não é absurdo. Eu não estou falando nem da competência do Samir Chaude, só que ninguém conhece ele, e ele eu acho que nem tem nada a ver com essa parte do futebol. O cara está começando agora numa área que eu acho que não tem nenhum representante nem na Série A, B, nem C. E nem sei se tem na D. Então teria que ser uma pessoa de agrado de todos os clubes. Quer dizer, o que todos os clubes queriam era um lá de São Paulo. E não estão conseguindo, porque teria que ter no mínimo 10, né? 10 federações, 10 ou 8 federações e também 8 ou 10 clubes. Quer dizer, não tem condição. Se o cara de 27 tem o apoio de 25, como é que o outro vai conseguir? Só os clubes que estavam apoiando esse de São Paulo, mas não tem como. Então aí é por isso que o futebol fica do jeito que está. Agora vamos falar, o Fluminense tem um jogo amanhã, né? Pelo Aparecidense, lá na
acho que é lá em Goiás, um jogo da Aparecidense. É o segundo jogo da Copa do Brasil. O Fluminense pode até empatar, que se classifica. Antes eu falar, o Renato Augusto, segundo informações, eu estava vendo hoje o Vitor Lessa, o Renato Augusto entrou num acordo com o Fluminense e rescindiu o contrato dele. Não joga mais com o Fluminense. Dizem que parece que ele não quis nem receber os salários que faltam para receber. É uma atitude digna de um jogador que foi muito bom jogador, era um jogador fora de série, mas que infelizmente a idade pesa e as contusões também. Era um jogador que poderia jogar ainda mais tempo, só que as contusões que ele tem, impedem que ele continue jogando. Então ele, como uma pessoa digna que e para não prejudicar sua própria imagem, né, a imagem do Fluminense, ele ontem fez o treinamento, segundo o Vitor Lessa falou, fez o treinamento de manhã, depois se reuniu com os dirigentes do Fluminense, né, com o Mário, acho que o seu Paulo Angione, não sei se o Renato Gaúcho estava também, e rescindiu o contrato dele amigavelmente. É um cara de caráter, um cara com um senso crítico dele mesmo, né? Porque ele viu que ele não estava mais aguentando. E por tudo que ele fez no futebol, não ficava bem para ele terminar de jogar do jeito que estava acontecendo. Então ele teve uma atitude digna de aplausos, porque no mundo do futebol são poucos que têm uma atitude dessa. Parabéns, Renato Augusto. Você merece o meu respeito. E voltando a falar, amanhã, apesar de todos os desfalques, né, o Fluminense deve fazer um treino hoje de manhã. Depois acredito que deva viajar. Não sei se é hoje ainda, mas deve ser hoje, lá para poder fazer o jogo contra a Aparecidense. O jogo é amanhã à noite, o horário vocês me perdoem, mas eu ainda não vi. É um jogo que pode alavancar uma moral melhor para o Fluminense, ou então, se o Fluminense for eliminado, causar uma crise maior ainda. Não é que tenha crise, eu não acho que tenha crise no Fluminense, mas se perder amanhã, se for eliminado amanhã, aí deve virar uma crise. Que é um time fraco, a Aparecidense é um time fraco. O Fluminense aqui jogou mal, mas lá tem que jogar bem, pelo menos para ter... Eu acho que não deveria jogar por empate, tem que ganhar e ganhar bem da Aparecidense. Com precauções na defesa, que não é um time tão bobo assim, eles sabem sair no contra-ataque. Mas é um time que o Fluminense pode ganhar com tranquilidade. E no sábado, a gente tem um jogo de fundamental importância para a sequência do Fluminense nos campeonatos. Que eu acredito que seja o último ou penúltimo jogo. Não, acho que depois ainda tem um jogo da Sul-Americana, né, antes de parar. Que aí o Fluminense depois vai viajar. Seria bom se o Fluminense tivesse 3 sequências de vitória aí, para o Fluminense viajar para o Mundial mais calmo, tranquilo, para quando retornar. Que o Mundial é uma competição muito difícil, né? É mais para os times europeus mesmo. Mas o Fluminense tem a obrigação, pelo menos, de se classificar no grupo dele para outra fase. E até lá, acredito que o Mário já esteja apalavrado com vários jogadores. A Superbet também já deve ter, juntamente com o Fluminense, com o Mário, com o Paulo e com o Renato, já deve estar se movimentando, já deve ter o jogador certo para vir para a Superbet poder pagar metade do salário dele. Eu, como tenho falado sempre, pedindo a Superbet ao Mário Bittencourt e ao Fluminense para ver se consegue trazer o Nino. Eu acho que o Nino seria o nome perfeito para o Fluminense. E um centroavante,
Não precisasse ser isso tudo, mas que fosse um centroavante bom. Que às vezes você traz um nome de peso e ele chega aqui e não joga nada. Eu gosto muito do Richarlison, mas acho que ele não está numa fase boa. O Fluminense ia gastar um dinheirão para trazê-lo e ele ia chegar aqui, pelo que eu estou vendo ele jogar, está sempre no banco e quando entra não tem feito nada. Eu, quando posso ver, eu vejo um pouco. Eu acho que seria um dinheiro gasto, jogado pelo vaso afora, porque eu acho que ele não iria render muito não, apesar de gostar dele. Eu acho que teria que ser um jogador que fosse bom, mas que não prejudicar, dependendo do valor que a Superbet pagasse, que poderia vir com tranquilamente. O Roger Guedes eu gosto muito dele, mas eu vi num site desses aí que eu acho que foi o Thiago do Hora do Flu que falou que o salário do Roger Guedes é 5 milhões por mês. O Fluminense, mesmo que a Superbet pague a metade, não teria condições de pagar isso. Então, vamos com calma para não entrar numa crise pior do que já está. A não ser que a futura empresa que vai comprar a SAF do Fluminense já esteja envolvida nisso também. Mas mas por enquanto vamos com calma. Mas o primeiro jogador que teria que trazer é um grande zagueiro e, na minha opinião, seria o Nino. Porque ir para o Mundial com essa zaga que está aí é dar um tiro na água. Tá? Vamos aguardar próximas notícias. Apesar que eu acho que o time para amanhã deva ser Fábio, Samuel Xavier, Ignacio não, Thiago Silva, Freitas e o Fuentes, Martinelli, Hércules e Nonato. Eu não sei se o Ganso vai jogar, então pode ser Martinelli, Hércules e Ganso. Se o Ganso não jogar, Martinelli, Hércules e Nonato. E até porque o Nonato não pode jogar, de repente ele deve jogar porque ele não vai poder jogar contra o Vasco, ele levou o terceiro cartão amarelo. Aí Arias, o Everaldo e aí na esquerda, eu não sei, se o como é que é o nome dele? Já tivesse recuperado eu acho que ele deve ficar pro jogo contra o Vasco para recuperar aquilo. Ele deve ser Keno. Na esquerda deve ser o Keno. Ou de repente o Riquelme para pegar ritmo de jogo. Provável time, acredito que seja esse. A não ser que o Renato poupe alguém. Vamos aguardar algumas notícias desse ano, saber melhor como é que foi a rescisão do Renato Augusto, que deve ter alguma notícia sobre hoje, treinamento, quais jogadores que vão poder viajar e realmente se a escalação que vai ser para o jogo de amanhã tá mais ou menos certo com o que eu falei. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.